Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Quero desde já agradecer aos novos inscritos do canal. Hoje você vai ficar com mais uma ilustração. A ilustração de hoje tem como título O Rei e o Servo. Na história de hoje, gostaria que você se encaixasse em um dos personagens, ou no rei ou no servo. E ao final dessa história, você entenderá o significado. Vamos então começar a nossa ilustração, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e ajudar no nosso trabalho de evangelismo e de levarmos uma palavra de fé neste mundo tão tenebroso. Então, compartilhe os nossos vídeos. O Rei e o Servo. Em uma pequena e longínqua comunidade, existia um rei extremamente perfeccionista, que tinha prazer em torturar qualquer dos seus servos que cometessem qualquer tipo de erro. E para isso, ele sempre mantinha vários vigilantes atentos, e também haviam 10 cães selvagens dos mais bravos e violentos que se conhecia naquele lugar para punir os culpados. Em uma tarde, o rei observava o trabalho de um dos seus servos, que o servia há mais de 10 anos com dedicação e afinco. Mas o rei não gostava muito daquele servo e procurava uma oportunidade em que o servo cometesse um erro para que ele pudesse então castigá-lo. Foi então que o rei lhe fez uma pergunta capciosa, aquele tipo de pergunta que as pessoas fazem a outra com o intuito de ridicularizá-la ou de fazê-la errar. O servo respondeu à pergunta sem perceber que o objetivo do rei era acusá-lo. E ele respondeu de maneira errada a pergunta que o rei lhe fez. Então, o rei, após ouvir aquela resposta errada do servo, sem demora, não perdeu a oportunidade criada e ordenou que aquele servo fosse jogado aos cães selvagens para que morresse e se tornasse um exemplo para todos os demais servos de que o rei não toleraria erros no seu reino. Porém, antes de ser jogado aos cães, o servo fez um último pedido ao rei e disse: Meu rei, eu o servi por mais de 10 anos e estou muito triste pelo Senhor fazer isso comigo por um simples erro que cometi. Permita-me ter mais 10 dias de vida antes de me jogar aos cães, para que eu coloque a minha vida em dia e me despeça dos meus familiares. O rei, ao ouvir o pedido desse servo, achou justo e lhe concedeu esses 10 dias até que a sua sentença fosse executada. Então, o servo, mais que depressa, sabendo que só tinha mais 10 dias de vida, e procurou o guarda do rei, o homem que era responsável por cuidar dos cães do rei. O servo então foi a este homem e lhe pediu, dizendo que gostaria de ajudá-lo a cuidar dos cães do rei, a ajudar na alimentação e em todos os demais cuidados que fossem necessários aos cães. O guarda, o responsável pelos cães, achou uma boa ideia. Afinal de contas, ele teria alguém mais para ajudá-lo nessa tarefa. Apesar de ficar um pouco confuso, ele concordou, e então o servo passou a cuidar dos cães do rei, a alimentar, limpar, dar banho e tudo mais durante aqueles 10 dias. Quando se passaram os 10 dias, o rei ordenou
aos seus guardas que buscassem aquele servo e que a pena fosse aplicada imediatamente. Os guardas então o pegaram e o jogaram aos cães. Muitas pessoas estavam ali agoniadas porque sabiam que aqueles cães iriam despedaçá-lo e matar. No entanto, algo aconteceu. Os cães, ao invés de devorá-lo, começaram a lambê-lo, começaram a pular nele, a correr, a brincar e a demonstrar grande alegria pela presença daquele homem ali com eles. O rei então ficou perplexo com aquela cena e disse: "O que aconteceu com meus cães selvagens?" O servo então olhou nos olhos do rei e disse: "Olha, meu rei, eu servi a esses cães por 10 dias. Nesses 10 dias fiz de tudo o que podia por eles. Não fiz um trabalho perfeito, eu cometi erros, mas os servi de todo o coração. E eles não se esqueceram de mim, não me maltrataram por eu ser um homem imperfeito. No entanto, eu servi ao Senhor por mais de 10 anos, e o Senhor se esqueceu de tudo o que eu fiz pelo Senhor, por causa de um único erro que eu cometi, e me condenou à morte." O rei, então, impactado com as palavras e com a sabedoria do servo, percebeu o grande erro que estava cometendo ao ordenar que aquele homem fosse morto por apenas um erro que havia cometido. Então ele perdoou o servo e, arrependido de sua atitude perversa e precipitada, resolveu que não mais puniria seus servos por erros que estes cometessem. Nessa ilustração, temos então por foco alguém que cometeu um erro e que não foi perdoado por outro. Então temos o rei, que é aquela pessoa que não perdoa, e temos o servo, que é aquela pessoa que não é perdoada. E a pessoa que não perdoa não consegue perceber o quão rude, o quão mal está sendo com o próximo, esquecendo-se que também comete erros, esquecendo-se que também necessita do perdão. E aquele que não é perdoado sofre a angústia de ser julgado, de ser condenado por outra pessoa, às vezes por um erro pequeno, mas o sentimento não é só por não ser perdoado, mas principalmente por não lhe ser dado uma nova chance, uma nova oportunidade. O Senhor Jesus, certa vez, respondendo a Pedro, disse que devemos perdoar 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso é que devemos perdoar sempre que for necessário. Assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou, assim nós devemos perdoar ao nosso próximo. Pois não devemos nos esquecer de que, da mesma forma com que julgamos, disse o Senhor Jesus, assim também seremos julgados. Fique então com essa ilustração e faça a sua meditação. Você nessa história é o rei ou é o servo? Você é aquele que perdoa ou você é aquele que não está sendo perdoado por alguém? Mas se você não está sendo perdoado por alguém, tenha certeza que se você se arrepende, que se você se arrependeu, em Cristo, Deus já o perdoou. Você está perdoado. E que não haja sentimento de culpa e que não haja nenhum sentimento depressivo no seu coração. Saiba que Deus te ama e enviou Jesus para morrer por você, para que você tenha a vida eterna. E que você possa ser abençoado por esta ilustração e por esta palavra. Estamos chegando ao final de mais um momento de fé. Se não deixou o seu like, deixe o seu like. Se você ainda não compartilhou com alguém, compartilhe. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as comunhões e consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a tua vida e sobre a tua família. Que Deus te abençoe
e eu te espero no próximo vídeo.